Tem uma frase que ela tá fritando na minha cabeça há vários e vários e vários dias. E ela diz mais ou menos assim, que grandes ideias, por melhores que elas sejam, elas não realizam obras. Não, o que realiza a obra é uma ação. Grandes ideias, ótimas ideias, nunca vão realizar por si só. Elas fazem parte de um processo que é a idealização. Mas você só efetiva aquela ideia quando você consegue realizar através da ação. E para vocês entenderem o porquê que eu cheguei nessa síntese, há 4 meses eu entrei num desafio. Um desafio que na verdade propunha que eu gravasse um vídeo, que eu gravasse um stories com aquilo que explodia no meu coração. E 4 meses se passaram. Aí essa frase começou a reverberar na minha cabeça. E eu comecei a pensar o porquê que eu não tinha feito. Até então, não tinha gravado, não tinha falado nada, já que eu tinha me proposto a fazer parte de uma mentoria. Aí me veio uma análise, falei, caramba, será que eu tô com medo de me expor? Falei, bom, não é medo de me expor, porque hoje eu já vivo a realidade de que a exposição ela é integrativa, né? A exposição das nossas vulnerabilidades, das nossas carências, das nossas deficiências, nos traz proximidade. É muito rico entender isso, né? Porque dizendo o que nos falta, que a gente consegue espelhar no outro aquele encaixe para a nossa vida. E sendo transparente, o outro também consegue se refletir na nossa vida. Aí eu falei, poxa vida, caramba, então não é a exposição, só pode ser seu perfeccionismo, né? Sim, eu tenho um viés perfeccionista, eu tenho uma preponderância a me ater aos detalhes. Isso já pautou a minha vida durante muito tempo, hoje em dia não me controla mais. Eu consigo captar essa minha tendência, essa minha energia e consigo centralizar ela, canalizar ela em algo benéfico para mim. Foi um trabalho difícil, foi um trabalho duro, mas durante muitos anos eu consegui trabalhar isso e hoje trabalhar ao meu favor. Então não é o perfeccionismo, né? Não, Andréia, não é, porque você já entende que somos todos retalhinhos, né? E que a gente só se completa se tivermos encaixados uns aos outros. Então, eu não vou conseguir uma plenitude de 100%, eu não vou conseguir uma perfeição que é ilusória, assim como o tempo. E caramba, então o que tá me arrastando há tanto tempo sem eu realizar isso, já que eu sei que é preciso ação para essa obra? Aí eu falei, eu sei o que tá me pegando. Exatamente não saber o que falar. O que eu vou falar? Tanta coisa explode no meu coração, eu sinto tanta coisa aflorar em mim, eu falo muito, eu falo alto, para quem me conhece, eu falo demais, eu não tenho problema em comunicação, a persuasão para mim é algo tranquilo, até por conta do meu trabalho. Aí eu fiquei pensando, caramba, o que falar? Aí eu também pensei em algo assim extraordinário, que abriu inúmeras portas da minha vida, que é quando eu delimitei os meus nãos, quando eu delimitei as minhas renúncias, quando eu delimitei até aonde eu conseguia ir, até onde as pessoas deveriam ir comigo. Realmente, quando eu delimitei os meus nãos, quando os meus nãos foram a parte central da minha vida. Então, o restante é sim, né? Não necessariamente que tem que passar por uma análise e tal, se não me desrespeita, se não me viola, mas os meus princípios. Falei, caramba, o que eu não vou falar? O que eu não quero falar? E talvez seja até uma decepção para alguns, porque o que eu não quero é dizer verdades. A gente vê tantos vídeos, hashtag trago verdades, né? E não, realmente não é isso que eu pretendo trazer para vocês, né? Porque o que é a verdade, gente? Vamos ser sinceros, né? Vamos começar a pensar, porque a cabeça não é para enfeitar o corpo, o pescoço. Vamos pensar, o que é uma verdade se não é aquela tradução que eu tenho da vida?
Se não é aquela leitura que eu faço dos fatos, dos acontecimentos, que já é pré-estabelecido para mim, isso a gente até fala uma outra hora, né? Eu já tenho um padrão que veio com as minhas vivências, as minhas experienciações, que eu já tenho um padrão de como ler aquilo, né? Até quando eu sou reativa. Falei, caramba, então se isso é a verdade, é a minha crença. É muito particular para mim, é muito individual, é minha, né? E querer levar a minha ótica para a vida do outro, talvez, gente, mas só talvez, seja egocêntrico demais. É quando a gente, na nossa ganância, na nossa prepotência, acha que a nossa verdade é mais verdade. É quando acha que a nossa realidade, a nossa história é melhor. E pior ainda, é quando a gente acha que aquilo que é crença para nós, que é verdade para nós, vai se encaixar na realidade do outro, que também é um ser em construção, assim como nós, né? E que é a soma de toda a nossa vida, dos acontecimentos, das emoções vividas. Falei, não vou levar verdades, né? E quando às vezes eu me pego alguém querendo trazer verdade pra mim, de 3 uma, gente, é batata isso. De 3 uma. Ou a pessoa é muito deselegante e mal educado mesmo, né? Só tá tentando opinar. E quem opina não tem comprometimento nenhum com o resultado final. Vou repetir. Quem opina sobre qualquer coisa, mas nesse caso sobre a minha vida, não tem comprometimento com o resultado final, né? É uma falta de respeito até. Uma opinião, simplesmente eu vou opinar. Faça um teste, pode ser até com familiar, viu, gente? Prestem atenção, até com familiar. Faz o seguinte, pergunta, tá, eu acolho então essa sua crítica ou essa sua opinião, mas enfim, então o que eu faço agora? Ah, mas você vai ouvir na lata. Ah, eu não sei. Não sei, a vida é sua, você faz o que você achar, eu só te dei um conselho, né? Isso daí é falta de comprometimento, simplesmente querer opinar. Mas existe uma opinião construtiva, que normalmente vem das pessoas que a gente ama, né? Que são mais próximas da gente, que tem autoridade, que exerce um tipo de autoridade sobre a gente, algum familiar, algum amigo, alguém que porventura a gente tem algum orgulho, ou a gente tem algum espelhamento, alguém do seu trabalho, seu patrão. E, nossa, isso tá soando como se fosse uma opinião construtiva. Tá, então você faz o seguinte, ó, você cheira aquilo lá. É bem cheirar mesmo, né? Aí você sente a essência daquilo lá. Caramba, faz sentido para mim nesse momento da minha vida? Não faz sentido. Então você pega, guarda e adapta a sua realidade. Mas fiquem atentos a isso. Por que eu falo para você cheirar? Sabe? Porque às vezes as pessoas que têm autoridade, que exercem algum tipo de autoridade sobre a gente deixa de questionar. E a gente compra aquilo como uma verdade. Né? E aí a gente quer encaixar na nossa vida exatamente nos padrões e na receita que as pessoas estão ditando para a nossa vida, querendo manter um controle disfarçado de benevolência, né? Então, prestem bem atenção nisso. Eu tenho feito esse exercício e tem sido bem benéfico para o meu crescimento, sabe? Gente, como eu disse, a cabeça é feita para pensar. Então, quando alguém traz verdades, pode sim ser uma opinião. E aí, sabe o que você faz? Ó, amassa, se não serve para você, se não é construtivo, e joga no lixo. Agradece, eu tenho feito isso. Agradece, olha, obrigada pela sua preocupação, eu vou analisar, tá? E se fizer sentido, a gente volta a conversar. E muitas vezes, adeus mamamia, corta o mal pela raiz, né? Pode ser também que quando as pessoas querem trazer verdades, elas também querem ensinar algo a alguém. Roxinol. Lírio do Campo Dourado. Talvez, isso eu penso, né? Falar, talvez você tenha nascido com o pozinho de pilim-pim-pim. Até a gente quando faz isso, né?
Aí eu penso, eu até rio de mim mesmo. Talvez eu tenha o pozinho de pilim-pim-pim que eu queira salvar o mundo. Gente, às vezes a gente não salva nem a nós mesmos. Nós vamos querer ensinar o próximo a quê? O que a gente vai querer ensinar ao próximo se a vida é regida de princípios que vão conduzir para que ele encontre o caminho do desenvolvimento pessoal dele, né? Então, às vezes, essa nossa vontade, esse nosso querer ensinar alguém alguma coisa, às vezes é uma vaidade revestida de bondade. Às vezes é uma sensação de superioridade, de que eu posso, eu estou numa condição melhor, eu consigo ensinar alguma coisa a alguém, eu consigo transmitir alguma coisa para alguém. Sabe por quê, gente? Presta atenção, às vezes o nosso ego, ele nos prega peça, às vezes ele nos auto-sabota, inclusive mudando a realidade dos fatos. Pare e pensa sobre isso. Se às vezes não é o nosso ego disfarçado, querendo fazer com que nós nos sintamos bem. Porque a gente pode proporcionar vivência para o outro, mas a sensação de ter feito algo, de ter sido importante, a satisfação de ter sido relevante ou levar relevância para a vida de alguém, é nossa que sentimos, né? Então, André, você está falando que a minha boa intenção é vestida de ego puramente? Duas coisas. O ego não é algo ruim. O ego faz parte da gente, é algo muito importante da gente, né? A gente não tem que eliminar o ego, porque nós vamos sofrer muito se a gente continuar tentando fazer isso. Talvez seja melhor a gente desenvolvê-lo a ponto de controlá-lo e não dominar, porque a gente, como os pensamentos, muitas vezes não conseguimos dominar, não é mesmo? E então fica essa advertência, gente, só para pensar. Não sei, tem sido algo que eu venho pensando tanto ultimamente, né? E por último, eu creio que levar verdades pode ser uma fuga, pode ser uma fuga. Quando às vezes a gente não quer olhar para dentro e fica olhando para fora, para a vida do outro e quer opinar para não enxergar o próprio umbigo, sabe? Sabe por que isso acontece? Porque a gente se conhece. Ninguém conhece melhor nós mesmos do que nós. Nós sabemos as nossas falhas, nós sabemos as nossas limitações, nós sabemos as culpas que carregamos, as falhas que cometemos, as merda que nós fizemos na vida. Desculpa palavreado, mas é isso. Todos nós fizemos isso e a gente carrega muita culpa por conta de não conseguir ser o suficiente. Aí eu te pergunto, suficiente para quem? Suficiente por quê? Né? A gente busca um padrão, gente, que não existe, né? A gente busca algo que, como se diz, é a edição da edição. É aquilo que nossos pais dizem que a gente tem que ser, é aquilo que a sociedade diz como nós devemos nos comportarmos, né? E muitas vezes a gente esquece de viver por princípios, né? As regras são importantes, as regras de convivência, mas nós precisamos viver por princípios, tá? E olhar para dentro é essencial se a gente deseja crescer. Bom, enfim, gente, delimitei o que eu não vou falar por aqui. Não vou falar verdade, não pretendo levar verdades para vocês. Andréia, então esclarece o que você quer, o que você pretende, o que você almeja. Gente, eu almejo o meu desenvolvimento constante, o meu aperfeiçoamento constante, né? Eu, como dona e desenvolvedora da Andréia como um todo, né? Não da Andréia somente como estereótipo, mas a Andréia enquanto humano que busca ser, né? Tem algumas lacunas, tem algumas janelas, tem alguns obstáculos que eu preciso transpor ainda e que são importantes neste processo para mim, né? Então, talvez, e mais importante, eu tenho que me ouvir neste momento mais do que falar, né? Quando a gente fala, a gente se ouve duas vezes.
E eu preciso saber se eu estou sendo íntegra comigo, se aquilo que eu penso, se aquilo que eu falo e se aquilo que eu faço estão íntegros, né? Se esses três pilares da minha vida estão em uníssono, estão falando a mesma língua, né? Estão vibrando na mesma frequência. E sim, gente, mais do que falar, eu preciso me ouvir, porque como que eu vou transcender para o mundo algo que nem eu consigo ser? Né? Não tem aquela frase que eu nem vou dizer o autor porque tem controvérsias, mas seja a mudança que você deseja ver no mundo. Sim, eu quero um mundo mais íntegro, eu quero um mundo mais integrado. E como que eu vou fazer isso se nem eu estou conseguindo resplandecer, florescer dessa maneira para o mundo, né? Então é isso. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu no próximo já estou pensando o que eu vou falar. Talvez eu fale da minha percepção de tempo, talvez eu fale sobre o amor, e aí eu vou navegar em águas mais profundas, porque aqui eu falo com bastante propriedade e autoridade. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu já vivi muito medo, muita dor, e isso me capacitou bastante para falar sobre o amor, que foi o único sentimento e a única coisa que resgata um ser humano. É a única coisa que responde todas as outras questões. Já dizia Santo Agostinho, ama e faz o que quiseres, né? Desde que tenha base no amor. Então, é isso. Esse é o meu vídeo, já deu 16 minutos, tento falar em 4, 5 minutos, mas por enquanto é utopia para mim. Eu gosto de falar, eu gosto de fazer um raciocínio e sintetizar depois, né? Então, espero que tenha, de alguma forma, que aqueles que se afinem na minha vibração, na minha frequência, possam estar comigo nessa jornada e nessa caminhada. E talvez, mas só talvez, então não tenha somente a ver comigo. Talvez, mas só talvez, não tenha a ver somente com vocês. Talvez, e só talvez, e talvez principalmente, tenha a ver com todos nós. Um beijo, gente.